Quando a pessoa faz uma pergunta, e faz uma pergunta respeitosa, aí é gostoso, né? Estou aqui para tentar responder, tá? E eu agradeço muito a sua pergunta. Aí diz assim, em Isaías 3:20, proíbe o uso do amuleto. Aqui no seu canal, aconselha o uso para proteção. Então, pode ou não usar amuletos? Muito boa pergunta. Tá na briba? Tá na briba, tá na briba, tá na briba, tá na briba. Eu quero saber se tá na briba, eu acredito, se não tá, não acredito. Tá na briba, quero saber. Que é isso? O jumento interior. Ó, preste atenção. A Bíblia tem que ser compreendida, porque tem muitas coisas na Bíblia que é muito parecida. Adivinhar e revelar é muito parecido. Os adivinhões adivinhavam e Israel tinha até equipamento de adivinhação. Sobre amuletos, tem amuletos aí bobos, amuletos do demônio, como a capa de Acã, era o amuleto do demônio. Acã se ferrou e a família toda se ferrou. Mas a capa de Elias seria um amuleto? Para que capa? Por que Eliseu só passou a ter poderes depois que recebeu a capa? As tábuas da aliança e a vara de Moisés também serviam como amuleto. A arca da aliança era um amuleto de Israel, inclusive que matava as pessoas. Então, capa, bordão, o tumim e urim do peito do sacerdote, as vestes sacerdotais, tudo isso era uma espécie de amuleto. Inclusive, os panos suados dos apóstolos curavam as pessoas. Isso é amuleto do demônio? Isso é coisa do capiroto? Ou a gente tem que compreender as coisas? Os judeus tinham equipamento de adivinhação, mas proibiam a adivinhação. Os judeus adivinhavam, mas proibiam outras pessoas adivinhar. Nós crentes fazemos do mesmo jeito. Existe a água benta, a água orada, mas a gente não acredita em amuleto. Mas a água benta e a água orada não é amuleto. Você está entendendo? Os judeus tinham o tumim e o urim. E os caras diziam, diga aí. E Deus falava através do tumim e urim. Era como se fosse um jogo de búzios. Então, isso é um amuleto. Achar Jonas, eles acharam Jonas através de um jogo. Acharam que Jonas tinha um problema. Dividiram a terra de Israel toda em cima de sorte, um tipo de jogo de dados. Então, ou nós não compreendemos a Bíblia, ou a Bíblia se contradiz e está doida. Porque no momento que a Bíblia diz não pode usar nada de amuleto, a Bíblia diz que a capa de Elias fazia milagres. Na Bíblia, alguns dizem que não pode usar amuleto, mas a arca da aliança ninguém podia tocar senão morria. A vara de Moisés, as 12 pedras no peito do sacerdote, a roupa costurada de ouro, a serpente de bronze que curava as pessoas, a serpente de bronze não seria um amuleto? Sim ou não? Deus precisa de serpente de bronze para curar as pessoas? Está doida. Eita. Porque no momento que a Bíblia diz não pode usar nada de amuleto, a Bíblia diz que a capa de Elias fazia milagres. Na Bíblia... Então assim, preste atenção, tá? A questão existe amuletos do bem e amuletos do mal. Ninguém é obrigado a usar amuletos. Mas a Bíblia está cheia de amuletos. Cheia, cheia, cheinha, cheiona. Cheia, cheia, cheinha, cheiona. Inclusive na casa do Senhor não existe Satanás. Show Satanás, show Satanás. Não se usava nada de barro, era tudo de ouro. Né? Então existem amuletos do bem e amuletos do mal. A cobra, a serpente de bronze, era um amuleto do bem. Quem foi que mandou? E amuletos do mal. A cobra... Por exemplo, dizem, vamos lá para briba, bora para briba, bora, tome briba! Eu gosto da briba. E quando vem uma pergunta dessa, eu gosto. Pode me fazer pergunta, estou aqui para servir a Deus e a vocês, tá? Bem, o que eu falo não é verdade absoluta. Eu posso estar inteiramente enganado do que eu estou falando. Mas que está na briba, tá. Tome, 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 tome. Eita, tome briba. A Bíblia diz assim, que não haja nas vossas casas a imagem
nem de nada que está no céu, nem em cima do céu, nem debaixo do céu, nem debaixo das águas que está debaixo do céu, não sei o que lá, nem debaixo das águas que estão debaixo da terra. Não tenha nenhuma imagem. Quem é que já leu isso na Bíblia? Quem é que já leu isso na Bíblia? Quem é que já leu isso na Bíblia? Quem é? Bora, rapaz! Bora! Eita, tu tá com autoridade. Senhor não é autoridade. Senhor não! Virgem Maria. Quem é que já leu isso na Bíblia? Você não pode ter a imagem de nada, nem que está em cima da terra, nem debaixo da terra, nem... Certo! Mas Deus mandou fazer a serpente de bronze. Deus estava errado? Em cima da Arca da Aliança tinha dois anjos de ouro. Foi Deus que mandou fazer. Então eu não compreendi. Hein? Traga uma sorda agora que eu vou interpretar a Bíblia com menos sorda. Eita, que homem brabo. Eita, eu gostei quando a pessoa me chama de brabo. Gostei demais. Valeu, Solinha. Autoridade. Fernanda Faria, do Zói Verde. Olha, presta atenção, tá? Eita. Se a Bíblia manda a gente não ter nenhuma imagem de nada, nem de cima, nem de baixo, nem de um pior, nem de nada. Porque o templo do Senhor tinha a imagem de anjo. Porque a Arca da Aliança tinha dois anjos. Porque Deus mandou fazer a serpente de bronze. Porque na casa de Deus tinha tanto anjo. Anjo é da onde? Não é imagem, não? Ei, me chama de brabo que eu gosto. Diga, se você é brabo demais, diga. Eu não. Diga, rapaz! Diga! Mas você não vai dizer não? Tá bom, eu aceito. Tá vendo? Eu sou brabo, mas eu sou do acordo. Ei, vem cá! Diga que eu sou brabo. Diga! Ei, vem cá! Ei! Eu tô mandando tu dizer que eu sou brabo, que eu gosto. Eu fico, eita, que eu me brabo. Vai. Ela não quer dizer. Como é? Não, você tem que dizer com mais ênfase para o pessoal acreditar, entendeu? Não, é mentira. Assim, como ele é brabo, vai. Ela não quer dizer, mas eu sou brabo, mas eu sou compreensível, tá? Eu vou deixar ela. Eu vou permitir você não dizer que eu sou brabo, tá? Não, então, assim, a Fernandinha disse que eu sou brabo, pronto. Então, assim, o macho alfinha de Jesus, é verdade. Então é o seguinte, a Bíblia, ela é muito grande. Você não pode ter nada do mal, como a capa de Acã. A capa de Acã fulascou Israel e fulascou a própria família de Acã. Mas a capa de Elias fazia milagres. Os ossos de Eliseu ressuscitaram. Você está entendendo? Senhor não. Hã? Assim, o amuleto seria um objeto ungido, como os panos suados do apóstolo. Entendeu? Então, os panos suados seriam um tipo de amuletos. Não é para adorar, nem você vai confiar naquilo. Entendeu? Agora, existem muitas contradições entre nós. Por exemplo, a pitonisa, que era uma bruxinha, Pipi. A morte de Esaú ontem foi dramática, né? A morte de Saul, foi dramática mesmo. A televisão tá de parabéns, tá? Que produção da moléstia. Eu fiquei emocionado, fiquei com pena de Esaú, de Saul, bichinho. Então, assim, Esaú teve lá o caso com a Pitonisa, os consultou Pipi, mas porque Israel não permitia que ninguém consultasse o outro. O cara consultava o sacerdote passava a mão em cima do Tumim e Urim, e o Tumim e Urim respondia. O que era o Tumim e Urim? Estuda a Bíblia. Tumim e Urim eram um equipamento de adivinhação. Dizia a vida das pessoas. Mas Deus não pode dizer direto na cabeça da gente? Não pode. Mas existia o equipamento. Mas o Deus de Israel não proibia. Os sacerdotes de Israel proibiam você consultar qualquer outro, a não ser eles. Isso também tem um pouco de politicazinha pessoal deles, entendeu? Ou seja, você não pode beber água
benzida do padre, mas você pode beber a água orada do pastor. E a água benzida do padre não é a mesma coisa do pastor? Não, não é. É! Não, não é. É! Não, não é. É! Quer que eu grite mais? É a mesma coisa, rapaz. O padre é um sacerdote, o pastor é um sacerdote. Agora, você não pode comer comida oferecida aos deuses, certo? Mas você pode comer uma comida do dia de São João, entendeu? A Bíblia nunca se contradiz, ela se completa. Agora a gente tem que compreender que existe popó, lili, titi, cacá no meio. E a Bíblia tem que ser compreensiva. Se amuleto é pecado, então Deus mandou fazer amuleto. Várias vezes Deus mandou fazer amuleto. A cobra de serpente, a cobra de serpente, a cobra de bronze é uma. Vamos lá? Passar o sangue nos umbrais é outra. Se eu chegasse na sua casa, matasse um bode e ficasse pintando a sua casa de sangue, você ia dizer o quê? Que eu era um bruxo. E eu não ia. E eu não ia. Claro que você ia dizer. Mas eles fizeram isso. E se eu chegasse na sua casa, matasse um bode e jogasse sangue em você, você ia dizer o quê? Que eu era um feiticeiro. Mas o sacerdote de Israel fazia isso toda hora. Estuda história, menino! Vamos lá, pastor João vai para a casa de Brunão. Aí eu levo um bode, bé! Aí eu digo, Brunão! Aí eu mato o bode, pego o sangue do bode e jogo em Brunão. Brunão, Ave Maria, esse pastor é um feiticeiro. Mas o sacerdote fazia isso toda hora, velho. Toda hora. Então o limiar entre o erro e o acerto é muito pequeno. O adivinhar e o revelar é muito pequeno. Você está entendendo? Se eu levasse uma serpente de bronze para Bruno, claro, Bruno é um homem competente, inteligente, ele não ia ignorar. Mas vamos dizer, eu levasse uma serpente de bronze para uma pessoa. Aí o cara diz, o pastor trouxe uma serpente de bronze para mim, esse pastor é macumbeiro. Não, mas Deus não mandou fazer a serpente de bronze? E se você me perguntasse, pastor, me diga alguma coisa, eu pegasse 12 pedras, 12 pedrinhas, cadê minha pedrinha? Porque eu não sou místico, tá? Essa pedrinha aqui é jaspe. Oi, Jaspinho, nhau, nhau. O jaspe está dizendo que você vai fazer isso. Você ia dizer o que, Deus? Você ia dizer que eu sou um feiticeiro. Mas Israel não era só jaspe. Era jaspe, era essa outra aqui, eram 12 pedras. E ele consultava as pedras. Então, é uma coisa muito fina entre o errado e o certo. Entre o revelar e entre o adivinhar. As mesmas visões que as outras religiões tinham, Israel tinha. Mas isso foi necessário para fechar, tem que ter um grupo fechado. E no grupo fechado, você consulta só aquele grupo ali. Os outros grupos seriam religiões estranhas. Então, Israel era fechada. Você podia consultar o sacerdote, chegava diante do sacerdote, o sacerdote passava a mão nas pedras, as pedras acendiam, e o sacerdote dizia, assim diz o Senhor, aqui, ó, que você vai lá para ali, pronto. Assim seria. Mas esse mesmo ritual era feito pelas outras nações. Mas as outras nações era pecado. E eram mortas. E morriam. Tudo que a pitonisa disse, aconteceu. Aí onde está a polêmica. O que a pitonisa falou, aconteceu. Foi porque Esaú acreditou ou foi pela praga que Samuel deu? Samuel jogou uma praga em Saul. E aí aconteceu. Aconteceu. Lembre-se, principalmente políticos. Vocês são políticos, nós somos sacerdotes. E um pode derrubar o outro, através de orações. Então, e um pode abençoar o outro. E Samuel era um sacerdote. E Saul era um político. Mas Samuel nunca se deu com Saul. Samuel ungiu Davi antes de Saul morrer. Pela lei, estaria errado. Pela lei. A gente só unge um rei quando o outro está morto. Ou o filho dele. Mas aí, segundo a Bíblia, Deus rejeitou Saul. Samuel tinha bronca com Saul. Samuel nunca se deu bem com Saul, porque Saul tinha um sacerdote. E o sacerdote de Saul era Eli. E aí Eli não se dava, era meio assim desmantelado. Quando Samuel entrou,
a questão política. Samuel não gostou de Saul. E aí, toda vez que Saul fazia qualquer coisa, tome praga, tome praga, tome praga. O cara cheio de praga vai fazer o quê? Eu duvido o cara vencer cheio de praga. Então era necessário um grupo fechado. Não ia entrar todo tipo de religião, ia virar uma bagunça, e Israel ia perder o tino. Então Deus, a política é livre, é como igreja. Tem igreja que qualquer pessoa que chegar lá prega, tem outra que não. Você pensa que se você chegar naquela igreja, naquela outra, você já vai para o púlpito pregar? Ele já tem um deles. Eu duvido, por exemplo, uma igreja neopentecostal botar um pastor batista botar outro pastor da igreja não sei o que lá, não bota não, porque é grupo, o grupo é fechado. Você está entendendo? E Deus fez isso, Deus deixou o grupo fechado. Então, mas o que Israel fazia, os outros grupos faziam. Você está entendendo? Quem está entendendo? Então, os outros grupos tinham amuleto de deuses, de demônios. Israel tem amuleto de Deus. Deus mesmo era o amuleto de Israel. Inclusive, a Arca da Aliança era o maior amuleto que já existiu. Deus precisa de Arca de Aliança? Deus precisa de querubins em cima da Arca de ouro para conversar ou não? Grupos fechados são importantes. Porque ou você mantém um grupo fechado, ou a igreja se desmantela. Então a igreja batista ela tem que se fechar, a igreja fulana ela tem que se fechar. Eles resolvem as coisas entre eles ali. Quem prega é o pessoal deles. Eu duvido um pastor da igreja batista e pregar na igreja da Assembleia de Deus ou da Assembleia de Deus. Não prega. Às vezes as igrejas tradicionais se unem, às vezes não. É tudo balela. Cada um tem o seu quadrado, cada um tem sua administração. Você convidaria um padre para pegar na sua igreja? Eu convidaria. Mas a igreja não aceita. A própria igreja não aceita. O que esse pastor está trazendo um padre para pregar aqui? Se eu chegar na missa no convento de São Francisco, lá, ou no convento de Nossa Senhora das Neves, ou Nossa Senhora Aparecida, eu vou dizer, olha, eu sou o pastor Joilson de Assis, eu quero pregar aqui na igreja da Aparecida em São Paulo. Eles vão deixar? Eles vão deixar? Não deixa, porque é um grupo fechado. Só quem prega é eles. Se você for na igreja, você prega lá, não prega nada. Para você pegar no microfone, você tem que participar do grupo deles. Então, cada um tem suas leis, entendeu? E cada um tem seus milagres e segue a Deus Todo-Poderoso. Israel teve que ser fechado. Israel era tão fechado que Israel não acreditava que você podia ter Deus. Para Israel antiga, os teólogos não dizem, mas para Israel antiga, nós éramos imundos. Você e eu somos imundos para a antiga Israel. Criaturas imundas, porcos. Está na Bíblia lá, a visão de um vaso descendo, e todas as criaturas imundas que haviam na terra estavam dentro desse vaso. Aí Deus disse para o apóstolo Pedro, mata esses animais e comem. Aí Pedro disse, Deus me livre, ó Deus, de comer coisas imundas. Aí a voz disse para Pedro, não torne imunda aquilo que Deus santificou. Quem eram aqueles animais? Eram nós. Eram nós. Tenta casar com uma judia legítima, eles não deixam, porque eles são fechados, é porque eles já estão muito abertos. Isso há 3.000 anos atrás, você não podia olhar nem para a filha de um judeu. Filho de judeu só casava com judeu. Ou com um cara laque-leque-loque. Cara, faca na caveira. Aí mudava a história, né? Judeu só casava com judeu, mas como é que Esté casou com o rei Assuero? Porque era rei, entendeu, minha gente? Se fosse um lascado, não casava. Então aí entra a família. Cada religião é uma família. Se você for estudar o judaísmo antigo, que é ótimo, não tem religião mais forte e melhor do que o judaísmo, mas eles consideram a gente um porco. Consideram você uma porquinha. Imundos são. E outra coisa, tem na Bíblia várias passagens eles expulsando as mulheres homens que casaram com mulheres estrangeiras. Quem eram as mulheres estrangeiras? Você. Eu. Mas com Jesus, isso mudou. Nós fomos enxertados e o Espírito Santo passou a operar na nossa vida. Mas muitos deles não aceitaram ainda. Agora que existem judeus cristãos,
mas eles diziam que nós éramos imundos. Você está entendendo? Então era uma religião fechadíssima. Por isso que ela domina o mundo, porque eles são faca na caveira, eles são poderosos, ricos. A religião que domina o mundo não é a romana. A religião que domina o mundo é o judaísmo. Você não sabia dessa, não? Os judeus são poderosíssimos na La Prata. Eles são muito ricos. E isso é uma promessa que Deus deu para eles. Independente de qualquer coisa. Entendeu? Então, assim, expulsaram as mulheres e os filhos que tiveram com ela, né, pastor? Sim. As nações estavam ficando mista. O povo de Deus estava ficando fraco. Com isso, Deus mandou, Deus não, os sacerdotes. Porque você vai encontrar uma contradição na Bíblia. Você encontra na Bíblia Deus dizendo, faça isso, aquilo, outro. Quando Jesus fala, Jesus não fala Deus. Jesus disse, ouviste os antigos dizer, eu, porém, vos digo. Deus passou um cheque em branco para os sacerdotes. O sacerdote pode falar em nome de Deus. Você está entendendo? É como o deputado que você votou e não acompanha. Ele fala em teu nome. O voto que o deputado que você votou vota é o seu. Entendeu? Você deu poder e dinheiro para o deputado. Então o deputado vai estar lá em Brasília coçando o saco e votando aquilo que ele quer. Mas o voto, a dedada que ele dá no botão é sua dedada. Entendeu? Então, você encontra isso na Bíblia. Isso é profundo demais. Se alguém quiser contradizer, pode contradizer aí. Mateus 5. Ouviste dizer aos antigos, olho por olho e dente por dente. Mas não foi os antigos que disseram. Foi o próprio Deus, segundo o texto sagrado. Mas Jesus Cristo não fala que é Deus. Cristo disse, os antigos vos disseram. Então não foi Deus, foi os sacerdotes em nome de Deus. Possivelmente o rei Saul também entrou nessa. Quando Deus tirou o reino de Saul, talvez não tenha sido Deus, mas o próprio sacerdote Samuel, porque Samuel não gostava de Saul. Você está entendendo? Quando uma mãe diz que o filho é maldito, não é Deus que está mandando ela dizer que é maldito. É ela, que é sacerdotisa, que está dizendo por ela mesma. Então nós encontramos o texto, e esse texto é muito pesado e ninguém para ouvir isso, porque lá no texto original tem, então Deus disse, olho por olho, dente por dente. Tem o nome Deus, Yahvé. No Novo Testamento, Cristo, nosso Deus, disse, os antigos vos disseram. Os antigos? Não era Deus não, Jesus? Não. Olha a Bíblia como é maravilhosa. Os antigos vos disseram, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo. Os antigos vos disseram, se você fazer a promessa, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu, porém, vos digo. Mas quando você vai lá na frase dos antigos disseram, era Deus. Ou a Bíblia se contradiz, ou ela se completa. Ou seja, muitos homens falaram em nome de Deus. E aquilo que eles falaram se cumpriu. Você está entendendo? Então, você tem que olhar, não você endoidece. Você endoidece. Endoidece mesmo. Porque tem escrito na Bíblia que se o homem repudiar a mulher, e olha que o cara era casado com 50 mulheres, mas se ele repudiar a mulher, dá-lhe carta de desquite. Então a carta de desquite, o cara ia dizer, eu estou repudiando essa mulher, porque ela não sabe fazer um miojo, ela não sabe fazer um peixe assado, e nem sabe fazer uma linguiça. Então, por este motivo, estou devolvendo ela à casa dos pais. Dava o documento para ele e pronto. Mas Cristo disse, os antigos disseram, se você separar da mulher, dá carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, mas não é os antigos, era Deus. Então, era Deus ou eram os antigos? Agora, entrou na contradição. Por isso que os católicos dizem, a Bíblia é perigosa. Por quê? Se você não interpretar ela direito, ela lhe mata. Entendeu? Então assim, ali foram os antigos, em nome de Deus. Deus falava, mas Deus dá autoridade para o sacerdote. O que você perdoar será perdoado.
O que você condenar será condenado. Olha que autoridade, velho. Olha que autoridade, velho. Então, se o sacerdote não gosta de brinco, e a irmã usa o brinco, e ele diz, Deus vai te punir, e a mulher adoece, não é Deus, é o sacerdote. Você está entendendo sobre o amuleto? Sim ou não? Não é para você viver através de um amuleto. Mas Israel tem amuleto. E muitos mesmo.